Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas na verdade, até bem recentemente, a humanidade não sabia se existiam planetas além do sistema solar. Agora, graças às tecnologias modernas, a situação mudou significativamente. Nós conhecemos cerca de 5.300 exoplanetas fora do nosso sistema planetário. É um enorme campo para pesquisas. No início do estudo dos objetos além do sistema solar, primeiro descobrimos os grandes planetas, os gigantes gasosos, e depois, com o passar do tempo e o desenvolvimento das tecnologias, começamos a observar exoplanetas que, em muitos aspectos, são semelhantes ao nosso planeta. Cerca de 50 já foram descobertos. Na verdade, atualmente conhecemos poucos planetas que estão na zona habitável, o que teoricamente permite o surgimento da vida. No entanto, a situação está mudando. O espaço está aos poucos revelando seus mistérios. É por isso que estamos descobrindo cada vez mais mundos onde organismos vivos podem potencialmente surgir. Que mundos são esses? Hubble. Na galáxia Via Láctea, existem pequenos sistemas com estrelas no centro que, em muitos aspectos, se parecem com o Sol. Apesar disso, é improvável encontrar um planeta habitável nesses sistemas, pois a maioria dos objetos lá tem temperaturas extremamente altas. No entanto, se a estrela principal do sistema for mais fria, a zona habitável fica mais próxima da própria estrela. E a 23 anos-luz do nosso planeta, na constelação de Escorpião, encontra-se o sistema estelar triplo Gliese 667. O interessante nela é que, na zona habitável de uma das estrelas de baixa massa, há vários planetas rochosos onde a vida pode potencialmente surgir. Este é o primeiro sistema descoberto com essa característica. Em Gliese 667 há 3 estrelas. A maior delas se chama Gliese Iris 667A e pertence à sequência principal do tipo K. O nível de luminosidade dessa estrela é 88% menor do que o do Sol. Ao mesmo tempo, a massa da Gliese Iris 667A corresponde a 73% da massa do Sol. A segunda estrela do sistema é a anã vermelha-laranja Gliese Iris 667b, que também é do tipo K, e seu nível de luminosidade é 95% menor do que o do Sol. Um interesse especial para nós é a terceira estrela, chamada Gliese 667c. Ela pertence às anãs vermelhas do tipo M, com uma massa que corresponde a 1/3 da massa do Sol. O nível de luminosidade dessa estrela é muito baixo e corresponde a pouco mais de 1% da luminosidade do Sol. Poderia parecer uma estrela fraca e fria, no entanto, ela possui uma quantidade relativamente grande de planetas. No início das pesquisas do sistema Gliese 667c, pensava-se que havia só 3 exoplanetas ali. No entanto, com o passar do tempo, quando foi possível processar uma quantidade maior de informações, descobriu-se que, na verdade, há 6 planetas. E o mais interessante é que metade deles, ou até mais, pode ser habitável. E aqui estamos falando de 3 ou 4 planetas. Só pare e pense nisso. Esses planetas podem ser chamados de superterras ou superterrestres. São planetas cuja massa é significativamente menor do que a dos gigantes gasosos Júpiter e Saturno, mas ainda assim maior do que a da Terra. Uma superterra pode formar uma camada atmosférica, o que pode criar condições favoráveis para o surgimento de organismos vivos. Esses planetas se formaram principalmente a partir de rochas, às vezes com algumas misturas de gelo. Vamos nos aprofundar na análise do planeta mais próximo de Gliese 667c, chamado Gliese 667cb. O período de rotação ao redor da sua estrela é de 7 dias. A massa do planeta é mais da metade maior que a da Terra. A camada atmosférica de Gliese 667cb é muito densa e a superfície é extremamente quente, com temperatura em torno de 200 graus Celsius. Os planetas onde a vida pode potencialmente surgir estão localizados a uma distância maior de sua estrela. Eles também têm mais massa do que a Terra. Depois de Gliese 667cb,
vem o planeta Gliese 667c e ele está no início da zona habitável. O planeta completa uma volta ao redor de sua estrela em 28 dias. A massa de Gliese 667cc é quase 4 vezes maior que a da Terra, e o raio é quase 2 vezes maior que o raio do nosso planeta. O índice de similaridade com a Terra é de 0,85 e isso é um valor muito alto. Como a estrela Gliese 667cb é pouco luminosa, sua zona habitável é próxima. Isso é aproximadamente de 0,1 a 0,23 unidades astronômicas. Por exemplo, a Terra está localizada a uma distância de 1 unidade astronômica de sua estrela. Se o Sol fosse uma ordem de magnitude mais fraco, nossa Terra seria uma geleira completa. Gliese 667c está a cerca de 0,12 unidades astronômicas de sua estrela. Muito provavelmente, o planeta está em captura de maré, ou seja, ele estará sempre voltado para sua estrela com o mesmo lado. Isso terá um impacto significativo no clima da exoplaneta, pois haverá grandes diferenças de temperatura entre o lado iluminado e o lado escuro. Apesar de a quantidade de luz que Gliese 667cc recebe ser menor do que a da Terra, isso se compensa pelo espectro infravermelho. A energia pode ser suficiente para que o clima ainda seja mais ou menos confortável para organismos vivos. Atualmente, não sabemos se a exoplaneta tem atmosfera. Se confirmada, será preciso determinar sua espessura e densidade. Com base nesses dados, poderíamos descobrir a temperatura aproximada na superfície. Vamos supor que a atmosfera presumida de Gliese 667cc tem as mesmas características da atmosfera da Terra. Então isso ajudaria a suavizar mais ou menos as variações de temperatura causadas pelo bloqueio de maré. Bem, nada mal. Estando no sistema da estrela Gliese 667c, seria possível ver tanto Gliese 667 quanto Gliese 667b. Embora estejam a uma distância de cerca de 230 unidades astronômicas, alguns problemas surgem com a estrela principal do sistema. Infelizmente, na estrela Gliese 667c, podem ocorrer fortes explosões de radiação. Levando em conta o fato de que os exoplanetas estão próximos da sua estrela, todos esses processos podem afetar negativamente a vida potencial em Gliese 667cc, mas a própria probabilidade, o próprio processo de surgimento da vida em um exoplaneta também é influenciado diretamente pela massa do próprio exoplaneta. E tudo isso porque a massa determina como será a aceleração gravitacional da queda livre. Planetas rochosos mais massivos terão uma aceleração gravitacional maior, o que implica objetos mais massivos na superfície do exoplaneta. O mesmo vale para a atmosfera. Quanto maior for sua massa, maior será a pressão atmosférica. E os seres vivos, caso algum dia surjam em Gliese 667cc, ou caso já tenham surgido, provavelmente não serão parecidos com os da Terra, pois irão se desenvolver em condições diferentes. Um mundo totalmente novo e surpreendente. Vamos falar também sobre outros planetas potencialmente habitáveis, especificamente Gliese 667ci e Gliese 667cif. Eles estão ainda mais distantes de sua estrela, e seria lógico supor que lá não há nenhuma chance para o surgimento da vida, pois a energia recebida simplesmente não seria suficiente. No entanto, se a atmosfera dos planetas for muito densa, isso aumenta as chances de habitabilidade deles, pois o calor seria retido por muito mais tempo lá. Na verdade, é uma grande sorte termos conseguido encontrar um sistema com tantos planetas potencialmente habitáveis. Na verdade, no sistema solar é só a Terra, mas aqui são 3 ou até 4 planetas. Vamos nos aprofundar no que realmente torna um planeta adequado para o surgimento de organismos vivos. Antes de tudo, é a quantidade suficiente de luz que é necessária para a formação de um clima ideal. Precisamos determinar a que distância o planeta deve estar para que a quantidade de luz recebida seja suficiente, nem mais nem menos. Definimos a zona habitável, ou seja, 2 limites.
No caso do sistema Gliese 667c, o limite da zona habitável mais próximo estaria a uma distância de aproximadamente 0,126 unidades astronômicas, enquanto o limite mais distante está a 0,251 unidades astronômicas. Nos exoplanetas que estão exatamente nessa zona, pode haver água líquida, o que, é claro, também é importante para o surgimento da vida. Se o planeta estiver localizado no limite mais próximo, existe o risco de que a água evapore rapidamente e ocorra o efeito estufa. Se o objeto estiver no limite mais distante, sua superfície pode ficar completamente coberta de gelo. É por isso que, quando se trata do surgimento de planetas potencialmente habitáveis, é necessário haver um equilíbrio. No início do vídeo, falamos que o sistema Gliese 667c tem 6 planetas. No entanto, em 2013, durante pesquisas, foi levantada a hipótese de que, na verdade, existem 7 planetas. O possível 7º planeta foi chamado de Gliese Jarrás 667c. Ao mesmo tempo, é muito provável que ela esteja fora da zona habitável, mais próxima da sua estrela principal. Isso significa que, devido às temperaturas excessivamente altas, não há lugar para organismos vivos lá. No entanto, ainda restam 3 ou 4 exoplanetas potencialmente habitáveis no sistema. Com o avanço da tecnologia, com o surgimento de telescópios potentes e sondas de pesquisa, cada vez mais oportunidades se abrem para nós no estudo do espaço. E temos certeza de que ainda há muitos sistemas planetários pela frente, onde existem planetas habitáveis. Imagine só, ficamos sabendo que um enorme meteoro está se aproximando do sistema solar. Ele está vindo diretamente em direção à Terra. Seu tamanho é praticamente igual ao de Plutão. O objeto desconhecido precisa ser estudado. É por isso que, quando o meteoro cruza a órbita de Saturno, uma grande quantidade de pequenas sondas é enviada em sua direção. No entanto, eles não encontraram nenhum mineral ou elemento útil no objeto. No Centro de Segurança Espacial no Alasca, eles estão ajustando um laser especial que vai reduzir o meteoro a pó, e agora não restou nada do meteoro, exceto talvez os vídeos dos cientistas que trabalham em Júpiter e decidiram registrar esse evento. Resumindo, assim seria a nossa vida. Se nos tornássemos uma civilização do tipo 2, poderíamos lidar facilmente com qualquer ameaça à nossa existência, teríamos à nossa disposição reservas infinitas de energia. Mas será que tudo é tão maravilhoso quanto parece à primeira vista? E o que pode pôr fim a uma civilização do tipo 2? O que precisamos para nos tornarmos uma civilização do tipo 2? Com base na escala de Kardashev, precisamos aprender a obter energia não apenas de fontes que estão na Terra, mas também do Sol. No entanto, é importante notar aqui que não estamos falando de uma simples usina solar, mas de todo um sistema que precisa ser construído. Sobre a esfera de Dyson. Ela recebeu esse nome em homenagem a Freeman Dyson, professor da Universidade de Princeton, que foi o primeiro a propor essa ideia nos anos 60. A esfera de Dyson é uma enorme concha artificial ao redor de uma estrela. Sua principal função é acumular a energia da estrela e depois transformá-la em eletricidade. Ao mesmo tempo, parte dessa energia se transforma em radiação infravermelha. O raio de uma esfera assim é cerca de uma unidade astronômica e sua estrutura tem espessura de 3 metros. Quais são as armadilhas aqui? Resumindo, tudo pode dar errado. Absolutamente tudo pode acontecer aqui. Primeiramente, a esfera de Dyson deve ser feita de algum material, e para isso é necessário uma quantidade incrivelmente enorme de recursos. Ou seja, de 1,5 a 10, elevado à 24ª potência, toneladas de materiais. Para você ter ideia da escala, essa é quase a mesma massa do gigante gasoso Júpiter. Onde podemos conseguir essa quantidade de materiais? Antes de tudo, podemos desmontar alguns planetas rochosos e todos os asteroides que conseguirmos alcançar do nosso planeta. No entanto, isso não é tudo. Os materiais precisam ser muito, muito resistentes para suportar a energia verdadeiramente destrutiva do Sol. A estrutura deve ser uma esfera perfeita. Caso contrário, será destruída pelas forças gravitacionais. Vamos imaginar que conseguimos construir a esfera de Dyson. Aqui, as dificuldades não vão nos deixar, pelo contrário. Para que todo o mecanismo funcione como precisamos,
a estrela deve estar perfeitamente centralizada. Se, sob a influência de algum fator externo, o Sol se deslocar para o lado, a esfera também começará a se deslocar e será destruída. Bem, isso significa que construir uma estrutura tão grandiosa como a esfera de Dyson é impossível para nós. Que as pessoas interpretaram mal as palavras de Freeman Dyson. Ele sugeriu não uma esfera sólida, mas um grupo de satélites especiais e outros dispositivos especiais que se acumulam ao redor da estrela. Eles iriam acumular a luz solar e depois transferi-la para a Terra. Concorde, isso é mais realista e parece totalmente viável. Para isso, precisamos inventar e integrar tecnologias de transmissão de energia sem fio na Terra. Mesmo que precisemos de muitos satélites, ainda vamos precisar de muito menos materiais do que para uma esfera sólida. Podemos criar não apenas uma esfera de Dyson, mas também a chamada bolha de Dyson, um grupo de aparelhos com velas solares especiais que voam ao redor da estrela. Existe também a opção de uma concha de Dyson dentro da qual seria possível viver. Na verdade, pode haver muitas opções. No entanto, independentemente da tecnologia que escolhamos desenvolver, ainda enfrentaremos muitos problemas. Mencionamos que para um enxame de satélites, precisamos de menos materiais do que para uma esfera sólida, mas não há material suficiente na Terra para isso. A única opção ideal para nós nesse caso é buscar recursos fora do nosso planeta. Uma coisa é destruir alguns pequenos asteroides para isso. Outra bem diferente é desmontar um planeta inteiro em pedaços. Talvez isso possa ameaçar a destruição de todo o sistema solar. No entanto, mesmo que conseguíssemos construir uma esfera de Dyson, ela não conseguiria fornecer energia solar além do nosso planeta. E isso reduziria drasticamente a probabilidade de colonizarmos, por exemplo, Marte no futuro. Outro ponto importante é que a esfera de Dyson só pode acumular cerca de 10% da energia que o Sol emite por segundo. Essa quantidade ainda é enorme e é 40 trilhões de vezes maior do que o consumo diário de energia da humanidade. Isso significa que essa quantidade de energia precisa ser armazenada em algum lugar. Uma das opções é convertê-la em antimatéria. No entanto, atualmente não sabemos como fazer isso, o que nos traz uma série de novos desafios. No processo de criar a esfera de Dyson, encontramos desafios em todas as etapas. Vamos deixar esses pontos de lado e imaginar se a humanidade fosse uma civilização tipo 2. Com certeza vamos gastar muito mais energia do que agora, já que uma parte significativa dela será usada para explorar e conquistar os objetos do sistema solar. Teremos a oportunidade de extrair minerais do cinturão de Kuiper e, é claro, colonizar Marte. Com novos materiais, poderemos criar trajes espaciais muito mais resistentes, com proteção reforçada contra o vento solar e a radiação. Também será possível integrar novos materiais à medicina, unir ossos de imediato, fortalecer o esqueleto e alterar a cor da pele e dos olhos. Uma civilização do tipo 2 pode esquecer os gadgets comuns para nós, como smartphones e computadores. Teremos um pequeno chip com o qual poderíamos, de fato, acessar a internet com o poder do pensamento. Isso significa que a informação se tornará ainda mais acessível para nós. Para uma civilização do tipo 2, a abordagem ao sistema de segurança também mudará. Asteroides e meteoritos deixarão de ser um perigo para nós. Pelo contrário, poderemos obter deles muitos recursos úteis. Se algum objeto ainda representar uma ameaça para o nosso planeta, teremos armas que eliminarão a ameaça de forma rápida e eficaz. Com esse tipo de arma, pareceremos onipotentes. Se representantes de outra civilização nos visitarem, isso provavelmente será uma sentença de morte para nós. Se uma civilização extraterrestre se aproximou de nós, isso significa que ela atingiu um nível que permite viagens interestelares. Uma civilização pode obter energia além de seu sistema planetário. Para uma civilização do tipo 3, a nossa civilização do tipo 2 pareceria apenas um saco de recursos incapaz de oferecer resistência. O que devemos fazer nesse caso? Fazer com que ninguém saiba da nossa existência? No entanto, prepare-se para se decepcionar, pois isso é impossível devido à existência da esfera de Dyson. É difícil não notar o funcionamento de uma estrutura dessas por causa da radiação infravermelha que ela pode emitir. Nossos cientistas já estão estudando fontes de radiação infravermelha para, no futuro,
procurar sinais da existência de civilizações do tipo 2, uma civilização tipo 2 mesmo, sem viajar entre galáxias, pode evitar um destino ruim frente a uma civilização tipo 3. No entanto, nesse caso, nós fugiremos junto com todo o sistema solar. No futuro, embora muito, muito distante, podemos construir uma estrutura muito mais grandiosa do que a esfera de Dyson, um motor estelar. Ele fará com que o Sol e todos os planetas se movam em uma direção específica. Isso realmente seria um trabalho de escala gigantesca. Cientistas sugerem várias formas de realizar isso na prática. A solução mais curiosa foi proposta pelos cientistas Martin Rees e Seth Shostak. Eles propõem que representantes da civilização desse tipo transfiram sua consciência para um sistema especial de partículas inteligentes que contém nanoeletrônica. Dessa forma, poderíamos existir em todos os cantos da Via Láctea. Tudo isso soa como enredo de um romance de ficção científica, mas os astrônomos falam sobre isso com total seriedade. Agora, por enquanto isso nos parece inacreditável, mas talvez algum dia isso se torne algo comum para a humanidade. O futuro é uma matéria delicada, está em nossas mãos aproximá-lo. Será que o sistema solar vai se tornar nosso campo de jogos? Será que conseguiremos nos tornar uma civilização do tipo 2? Você já ouviu a expressão movimento é vida? Se sim, provavelmente pensou que se trata de atividade física. Sim, mas não é bem assim. Hoje vamos falar sobre um movimento que ocorre mesmo quando estamos deitados, assistindo vídeos, dormindo ou sentados na aula, embora não seja óbvio para as pessoas. Mesmo agora, enquanto você está ouvindo isso, a humanidade está atravessando as profundezas escuras do espaço a velocidades insanas. Mas vamos por partes, começando pela Terra e pelo Sistema Solar. Nosso planeta gira em torno de seu eixo. Você provavelmente aprendeu isso ainda nas aulas de geografia da 4ª série. E essa velocidade não é pequena, 1.674 km por hora. Os únicos lugares onde alguém está livre dessa corrida frenética são os polos da Terra. O planeta nunca fica parado, e isso é maravilhoso, porque se ele parasse nem que fosse por um segundo, nós já não existiríamos, assim como todo o resto. As leis da física são rígidas, então, se a desaceleração for repentina, nem entenderemos o que ocorreu. Tudo o que não estiver fundido ao geóide chamado Terra será instantaneamente lançado para fora da superfície, e o que restar será levado por tsunamis gigantescos, pois os oceanos, por inércia, continuarão girando por mais algum tempo. Esses são só os primeiros efeitos. Depois, a Terra ficará inabitável. Aliás, a cada 5 anos, nosso planeta passa por ciclos de desaceleração e aceleração. Nesses períodos, ocorrem terremotos e outros cataclismos. A Terra gira só em torno do próprio eixo. Não, ela gira incessantemente ao redor do Sol, e é por isso que podemos aproveitar a mudança das estações do ano. Sua velocidade é de 30 km por segundo, ou seja, 108 mil km por hora. O planeta leva 365 dias para dar uma volta completa. E o que mais podemos dizer sobre o movimento da nossa estrela-mãe? Nas imagens, vemos um movimento estático, com planetas dinâmicos girando ao seu redor. Mas essa é uma visão exagerada. A Terra e outros planetas, apesar de muito menores que o Sol, também exercem influência gravitacional sobre ele. Principalmente Júpiter e Saturno. Todo o sistema, como o Sistema Solar, tem um baricentro, centro de massa ao redor do qual todos, inclusive o Sol, orbitam. O baricentro varia, e às vezes ele se desloca um pouco, saindo debaixo da estrela, onde permanece a maior parte do tempo. Isso acontece quando Júpiter e Saturno se alinham em uma linha. Nesses períodos, o Sol começa a se mover de forma um pouco diferente, o que, por sua vez, afeta a órbita da Terra. Mas as nuances do movimento da estrela e dos planetas são, digamos, fáceis. Deixando o básico de lado, vamos abordar assuntos mais complexos e observar os movimentos do Sistema Solar, da galáxia Via Láctea e de outros aglomerados distantes. Neste caso, as velocidades impressionam mais. O Sistema Solar está localizado a cerca de 8 kPa, ou 26 mil anos-luz do centro da nossa galáxia espiral, dentro do braço de Órion. Isso é praticamente a periferia. Sua posição é instável, pois o Sistema Solar
se move constantemente em relação ao centro da Via Láctea, onde há um buraco negro supermassivo, Sagitário A, assim como outras estrelas. Além disso, cálculos indiretos registram velocidades diferentes em direção às constelações de Lira, Hércules e estrelas próximas. O Sol viaja a uma velocidade de 15 a 20 km por segundo, mas em relação ao espaço interestelar, a velocidade da nossa estrela já é de 25 km por segundo, e o ponto para o qual ele se dirige, ou seja, o ápice, também se desloca. Mas isso ainda não é tudo. Assim como a Terra gira ao redor do Sol, nossa estrela também gira ao redor do centro da Via Láctea, ou melhor, em torno do seu baricentro nas profundezas. No momento, o Sol está se movendo em direção à constelação de Cisne a uma velocidade de 200 km por segundo. O Sistema Solar leva 220 milhões de anos para completar uma volta chamada de Ano Galáctico. Só pense nisso, da última vez que nosso planeta estava do outro lado da Via Láctea. Na Terra existia apenas um supercontinente, a Pangeia, banhado pelos oceanos Pantalassa e Tétis, e os dinossauros estavam apenas começando a conquistar territórios. É verdade que o Sistema Solar está gradualmente sendo puxado para o interior do buraco negro, no centro da Via Láctea. Sim, mas não exatamente. Primeiro, é importante comentar sobre as órbitas circulares, em torno das quais estrelas e planetas giram desde o nascimento perto de estruturas mais massivas. Com o tempo, objetos próximos desviam um pouco suas órbitas. Por exemplo, o Sol, influenciado pela gravidade, se move ao mesmo tempo em várias direções, para frente, para cima e para dentro da galáxia, com velocidades distintas. E isso, naturalmente, afeta o vetor de movimento da nossa estrela através da Via Láctea. Pode parecer que, se o Sol se move lentamente em direção ao centro da galáxia, nosso sistema planetário acabará sendo engolido pelo buraco negro supermassivo, Sagitário A. Mas isso é uma ilusão. Simplesmente dessa forma, o Sol, em vez de se mover em um círculo, passa a seguir uma órbita elíptica. Como a massa da matéria na Via Láctea está distribuída de forma uniforme, nossa estrela não pode girar sempre na mesma órbita, mudando-as um pouco a cada vez. É por isso que ocorrem essas mudanças vetoriais. Você acha que isso é toda a informação sobre o movimento da estrela? Não, porque já dissemos antes que, além de outras direções, o Sol se move um pouco para cima, ou seja, ele se eleva um pouco acima do disco da nossa galáxia. Então, em breve, vamos nos despedir do nosso imenso lar estrelado. A Via Láctea é uma formação massiva, por isso não é tão fácil sair dos seus limites. Em algumas centenas de milhões de anos, subiremos cerca de 300 anos-luz acima da galáxia, mas depois, o Sol e os planetas voltarão ao nível anterior. Se representarmos esse processo de forma esquemática, será um movimento cíclico eterno, uma vez a cada 60 milhões de anos em ondas, por órbitas variáveis. Alguns astrônomos associam esses saltos a extinções em massa que ocorrem na Terra. Então, talvez a nossa galáxia, não é? Segundo as estimativas dos cientistas sobre o futuro, a Via Láctea e Andrômeda vão colidir, pois é justamente em direção a essa galáxia que a nossa está se movendo agora a uma velocidade de 150 km por segundo. Como resultado, vai se formar uma nova estrutura gigantesca chamada Mlecômeda. Mas quanto mais fundo nos aprofundamos no universo, maiores são as velocidades e maiores são os objetos. A Via Láctea integra o grupo local de galáxias. Para onde esse grupo está se movendo, a uma velocidade monstruosa de cerca de 400 km por segundo, ele voa em direção ao enorme aglomerado de Virgem. Mas esse não é o objetivo principal. Você provavelmente percebeu que tudo no universo é atraído do menor para o maior e gira ao seu redor. Qual deve ser o tamanho do objeto para o qual tudo o que podemos observar, mesmo com os telescópios mais potentes, está se movendo? Acontece que todas as galáxias estão se movendo em direção a uma única e monstruosa coisa. Isso significa... Isso é, que a galáxia migrante é considerada a mais do universo. A segunda era a Via Láctea Instrumento. Não é surpreendente que só possamos supor como é esse monstro.
mas o fato de que o vetor de movimento de tudo o que conhecemos está direcionado exatamente para ele é um fato relativamente comprovado. Considerando a massa e o tamanho incríveis do grande atrator, não é surpreendente que ele gradualmente atraia para si objetos menores. Acredita-se que os superaglomerados sejam os maiores agrupamentos do universo. De qualquer forma, até agora não encontramos nada maior. O macrocosmo é um lugar bastante perigoso. Nem mesmo a nossa própria galáxia pode garantir segurança para a Terra e o sistema solar. Uma supernova pode explodir próxima ou um grande objeto surgir e colidir com nosso planeta a qualquer momento. Além de tudo isso, estamos viajando em uma velocidade incrível rumo ao nada, em direção ao misterioso grande atrator, cortando o vasto deserto escuro chamado Universo. Você nunca sentiu vontade de largar tudo e ir para bem longe? Talvez em breve toda a humanidade seja visitada por esse pensamento maluco, já que as previsões de sobrevivência da nossa espécie no planeta Terra estão piorando consideravelmente. Segundo cientistas, o Sol ainda viverá cerca de 5 bilhões de anos. É muito tempo, não precisamos nos preocupar. Será? Mesmo no futuro próximo, podem acontecer eventos que nos forcem a fazer as malas e a enfiá-las às pressas no compartimento de bagagem de uma nave espacial. E não estamos falando de mudar de uma cidade para outra, mas de algo muito mais distante. Para onde iremos sair do nosso próprio planeta? A comunidade científica está trabalhando intensamente nisso. Mas não vamos falar do já tão citado Elon Musk e sua ainda não realizada colonização de Marte. Existem objetivos mais interessantes. Enquanto o inovador telescópio James Webb observa o espaço profundo em busca de exoplanetas, literalmente bem debaixo do nosso nariz, orbitam corpos celestes capazes de satisfazer as necessidades da humanidade e seus desejos por vida. E não são Netuno, Mercúrio ou Urano. E claro, também não são os gigantes gasosos. Já está esquentando, não vamos deixá-los esperando muito. Vamos falar sobre a possibilidade remota de colonizar as luas de Júpiter, Saturno e Netuno. Desde a escola, sabemos que muitos pequenos corpos celestes os orbitam. Alguns deles há muito tempo despertam o interesse dos cientistas como possíveis lugares para a humanidade se mudar. Não pense que as pessoas encontrarão paraísos esperando por elas lá. O corpo humano é adaptado apenas para viver na Terra e ainda assim não em todas as regiões. Em outros lugares, especialmente em ambientes tão hostis, sem o equipamento adequado, ele morrerá instantaneamente ou de forma dolorosa. Mas nós temos tecnologias desenvolvidas ao longo dos séculos e talvez algum dia isso nos salve. Para começar, vamos focar nos satélites de Júpiter. Mas será que vamos analisar todos os mais de 80 objetos? Sem dúvida. Basta olharmos para os 4 principais: Ganímedes, Calisto, Io e Europa. Vamos começar talvez por Ganímedes. Esse satélite não é apenas grande, é o maior de todo o sistema solar, até maior do que o nosso Mercúrio. As qualidades positivas desse corpo celeste não param por aí. Ele tem uma magnetosfera, e isso é muito valioso, especialmente perto de um abusador de radiação como Júpiter. Isso significa que Ganímedes será capaz de repelir ataques mortais e, pelo menos em parte, proteger os módulos das nossas bases e os próprios colonos. A sonda Galileu descobriu em Ganímedes um oceano salgado e profundo sob camadas de gelo mais duras que diamante. Talvez nesses andares oceânicos existam formas de vida desconhecidas para nós. Em um dos níveis do oceano global pode viver um tipo peculiar de plâncton e em outro, talvez alguns crustáceos semelhantes à artemia. Aliás, a pasta feita desses animais pode substituir a carne para os futuros colonizadores consumirem. Dessa forma, Ganímedes, com sua atmosfera finíssima, mas ainda existente, é um lugar bastante promissor para a habitação de representantes da humanidade. Com o surgimento das tecnologias adequadas, hipoteticamente seria possível extrair oxigênio modificado da atmosfera para posteriormente ser utilizado na respiração dos colonizadores. Mas é preciso levar em conta que em Ganímedes faz muito frio, cerca de menos 180 graus Celsius. Como está Calisto? É justamente ela que às vezes é considerada como a principal candidata a ser o novo lar da humanidade. Esse satélite é geologicamente estável, o que é muito bom para a construção de uma colônia.
A segunda vantagem é estar fora da zona de radiação de Júpiter. Calisto é um verdadeiro tesouro de gelos, dos quais não só se pode extrair água, mas também processar alguns tipos em combustível. Para nossas naves, isso não é só discurso. Em 2007, está planejada uma missão não tripulada liderada por Silnin, destinada a explorar os satélites de Júpiter, incluindo Calisto. Ela é considerada um passo preliminar para um voo tripulado, que seria o início da colonização de um desses corpos celestes. E quanto aos outros satélites como Io e Europa, é sobre eles que vamos falar agora. Io é um objeto problemático por causa de sua intensa atividade tectônica. Ainda na década de 70 do século passado, a sonda Pioneer 11 foi a primeira a explorar esse corpo celeste. Io é um satélite muito denso, composto de silicatos e ferro, mas é justamente essa lua de Júpiter que, mais do que as outras, sofre o impacto da radiação do seu enorme vizinho gasoso. As sondas que tentaram estudá-la sentiram na pele como é estar em um abraço mortal. Os equipamentos não suportam, só funcionam no modo normal. E só as sondas Voyager, equipadas com tecnologias mais modernas, conseguiram observar Io com mais detalhes. O vulcanismo nesse corpo celeste tem uma explicação lógica. A proximidade com Júpiter provoca movimento constante e aquecimento das rochas dentro do satélite. Como resultado, surgem vulcões que expelem fluxos de ácido sulfúrico. Mas os tubos de lava, que se formam durante o resfriamento do magma, podem muito bem servir de lar para micro-organismos. Por outro lado, 400 vulcões ativos, incluindo um com o dobro da altura do Everest, não são uma vizinhança segura para colonizadores indefesos. Portanto, se a humanidade realmente decidir se estabelecer em Io, terá que seguir o exemplo das bactérias e se esconder sob a superfície do corpo celeste. Além disso, para construir catacumbas, será necessário encontrar uma área onde haja o mínimo de vulcões, de preferência nenhum. Se esse detalhe não for levado em consideração, em apenas alguns anos a colônia será abundantemente coberta por ferro sulfuroso e rochas silicáticas, enterrando assim seus habitantes. Mas, com uma combinação favorável de circunstâncias, as catacumbas subterrâneas poderiam reduzir significativamente o efeito da radiação, embora não seja possível eliminá-la completamente. Consequentemente, os equipamentos que garantem a atividade vital do sistema de automação predial provavelmente funcionarão com falhas críticas. Por isso, Io raramente é considerado como candidato para a futura vida dos terráqueos. Ainda temos mais um satélite de Júpiter, Europa. Adivinhe em qual corpo celeste do sistema solar existe um enorme oceano sob a superfície e centenas de hectares de campos de gelo com misteriosas fendas descobertas pela primeira vez pela sonda Galileu? Correto, tudo isso existe em Europa. Outra questão, será que os colonizadores realmente precisam disso? Não se apresse, conclua com calma. O oceano é potencialmente água líquida, que pode ser usada não só para beber, mas também para produzir oxigênio. Talvez esse oceano não tenha água, mas um líquido tóxico, impróprio para transformações. Além disso, para alcançá-la, é necessário 1 mês perfurando o gelo de Europa. Então, no geral, a colonização de Europa é algo muito caro e trabalhoso. Além disso, não é seguro porque a baixa gravidade vai acabar causando falhas no sistema imunológico e atrofia muscular nos colonizadores. Por analogia com Io, as pessoas nesse satélite precisarão se esconder sob o gelo, não debaixo da Terra, para evitar a radiação de Júpiter. Poderia parecer que, levando tudo isso em conta, a colonização de Europa é absolutamente sem esperança, mas não é bem assim. Para começar, é preciso enviar uma missão de reconhecimento para esse satélite, a fim de coletar amostras do oceano sob o gelo. Mas o gelo em Europa tem 150 quilômetros de espessura. Como fazer isso? Você pode perguntar. Os astrofísicos têm um plano. Com a ajuda de telescópios, os cientistas descobriram geysers, ou seja, o oceano em alguns lugares irrompe para fora. Isso significa que, se sobrevoarmos a superfície do satélite, podemos coletar amostras e, ao analisá-las, entender exatamente do que é composto esse enorme reservatório de água. Quem vive lá, seja semelhante aos habitantes da Fossa das Marianas ou criaturas mais exóticas,
poderá ser descoberto por uma sonda especial planejada para ser lançada sob o gelo de Europa. Por enquanto, sonhar com cidades de gelo nesse satélite ainda é prematuro, pelo menos porque cada colono aqui receberia em um único dia uma dose de radiação 2.000 vezes maior do que a norma anual na Terra. Sobre quais outros mundos vale a pena pensar ao escolhê-los como nosso possível lar? Pode ser, por exemplo, Tritão, a lua de Netuno, sob cujos quilômetros de gelo, segundo os astrofísicos, também existe um oceano. Muitos consideram essa escolha, para dizer o mínimo, estranha, já que Tritão é o objeto mais frio do universo que conhecemos. Na sua superfície foi registrada uma temperatura de menos 235 graus Celsius, ou seja, terraformar o satélite tentando aquecê-lo, como se planeja fazer com Marte, dificilmente vai dar certo. E além disso, ainda precisamos chegar a esse problema, porque viajar até Tritão leva um tempo incrivelmente longo, cerca de 12 anos. E isso representa um dos principais problemas nas primeiras etapas da colonização. Mesmo que um milagre aconteça e a primeira expedição tripulada pouse em Tritão, será muito difícil fornecer materiais para ela. Além disso, nesse local remoto não há energia solar disponível. Enfim, só complicações. Qual objeto do sistema solar é considerado o mais promissor para a colonização? É o satélite de Saturno, Titã. À primeira vista, é um mundo muito sombrio e frio, envolto por uma densa camada de nuvens compostas de cianeto de hidrogênio. Uma Vênus em miniatura. A pressão atmosférica de Titã é um pouco maior que a da Terra. Por isso, um astronauta sentiria uma pressão equivalente a estar a cerca de 5 metros de profundidade. Mas esse satélite tem o principal, 4 elementos para a vida: carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Só falta o quinto, o ser humano. Titã é muito rico em depósitos de hidrocarbonetos e isso é uma fonte de energia para futuras colônias. A radiação aqui também não é perigosa por causa da atmosfera muito densa, embora seja venenosa para o ser humano. Então, dificilmente será possível sair para a superfície sem um traje espacial. E a temperatura também não permite. Na superfície de Titã faz 180 graus. Como sabemos disso? No século passado, nenhuma sonda conseguia atravessar a espessa camada da atmosfera do satélite, mas em 2005 Huygens finalmente pousou na superfície de Titã. Descobriu-se que lá reina uma escuridão total, pois nenhum raio da escassa luz solar consegue atravessar as densas nuvens. Huygens também descobriu que em Titã, redemoinhos de hidrocarbonetos sobem, formando dunas, exatamente como na Terra. Não há montanhas como as daqui, só grandes blocos de gelo. No oceano, que pode estar sob a crosta de Titã, podem viver extremófilos, e na superfície da Lua correm rios de metano e etano. Por que rios? Porque esses gases, no clima incrivelmente frio, se transformaram em líquidos. Em determinado ano, uma das revistas científicas informou que foi encontrada na atmosfera de Titã a molécula ciclopropenilideno. É um composto orgânico à base de carbono que na Terra só pode ser visto em condições de laboratório. Não se sabe como essa substância não se decompõe nesse satélite gelado. Presume-se que exista alguma fonte gerando calor em algum lugar, permitindo que as moléculas permaneçam viáveis. Além disso, é possível que Titã até seja habitado por algumas formas exóticas de vida, como vermes glaciais. Mas só poderemos descobrir isso em 2027. É exatamente nessa época que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço planeja a missão Libélula. O quadricóptero deve chegar ao satélite aproximadamente em 2034. Futurologistas que pensam sobre a organização de uma colônia em Titã mencionaram em particular aeronaves na forma de naves e balões que seriam usadas pelos colonos para se locomover. Já a Libélula fará isso de forma relativamente planejada. O drone deve voar pelo menos 175 quilômetros acima da superfície do satélite. É então que veremos quem habita as margens dos lagos de metano. Em resumo, Titã, por suas grandes reservas de elementos, é visto por cientistas como o melhor local para colônias humanas e possível centro da futura economia mundial.
Por que não consideramos, entre os objetos de colonização, por exemplo, Mercúrio ou Vênus? Aqui é simples. Em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol virará uma anã branca. Antes disso, será uma gigante vermelha e queimará os 3 primeiros planetas do sistema, inclusive a Terra. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais buscamos um novo lar, junto com a limitação de recursos, embora não seja o único. Qual desses objetos você escolheria como berço da vida futura? O canal Hubble não responderá por hora e todos que assistem estão convidados a comentar. E não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito isso.